Bola rolando pro podcast que corta a linha como um canivete. Esse é o Chamo VAR número 57. Eu sou o seu apresentador de sempre, Celso Peixoto, e tenho aqui comigo ele, que não é o Lucas Mantovani, apesar de seu cabelo grande. Estou hoje com uma contratação probatória do VAR, Alexandre Navarro. Tudo bem, Alexandre? Fala, Celso, muito obrigado. Muito obrigado pelas boas-vindas. Estou aqui substituindo o Lucas, contundido, perdeu os cabelos e fase final de Série C é isso, né, cara? Não dá para correr risco. Então a gente precisa de substituição e eu espero demonstrar um bom futebol aqui, um bom conhecimento de futebol para fazer com que esse episódio número 57 sigam o nível da liderança que vocês vêm aplicando aí desde o começo do campeonato. Se você está gostando muito da participação do Alexandre, segue a gente nas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram e o nosso TikTok, @PodChamoVar. Conta pra gente como vocês acharam dessa estreia do Alexandre. Temos também o nosso canal no YouTube, Podcast Chamo VAR. Vai lá, tem o nosso podcast na sexta, tem a live pós-rodada, toda terça-feira, 8h30 da noite. Gosta muito da gente? Quer apoiar o nosso projeto? Tem duas maneiras, até três. Uma delas é no Apoia-se, apoia.se/podchamovar. E a outra no PicPay, na assinatura do @podchamovar. Lá você encontra o Varzão. Temos o Pix que você pode ajudar a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer horário. Chamovarpodcast@gmail.com é a nossa chave Pix. Nosso grupo do Telegram está aberto, só pesquisar Cabine do VAR e entrar lá para conversar com a gente. Quer ser um novo integrante do VAR? Temos também um formulário para você se inscrever e participar do VAR, assim como o Alexandre fez, entrou pelo projeto Novo Integrante do VAR, nosso formulário. Além disso tudo, temos o nosso texto toda quarta-feira no Última Divisão, com um resumo pós-rodada. É muita coisa que eu falei, eu sei, não precisa pausar aqui, não precisa procurar nada. Entra no link que está na descrição que você vai achar tudo detalhadinho. Olha, essa semana nós temos a última rodada do primeiro turno da segunda fase. São jogos ditos chaves, né? Porque é a primeiro confronto desses times em jogos espelhados, porque vai se repetir na outra semana esse mesmo confronto, então é a chance de você ultrapassar um adversário, deixar um adversário para trás, ou também distanciar mais na liderança. O primeiro desses jogos que a gente vai falar é Ituano e Paysandu. O Ituano teve uma vitória até agora e um empate, tem 3 pontos. O Paysandu empatou os dois, não fez gol nessa segunda fase. É o duelo para decidir o futuro dos dois na competição, né, Alexandre? O que você espera para esse confronto entre Ituano e Paysandu em Itu? Olha, tá com cara de jogo duro, porque o Paysandu tá encardido, né? Se não toma gol, também não faz. E desse jeito, num tiro de 6 jogos, não dá pra subir. Fosse tiro curto, 3 joguinhos ali, pique Copa do Mundo, 3 pontinhos ali, dependendo dos resultados, dá para garantir o acesso. Mas empatando 2 jogos, 2 pontos, fechar com 9, não tem como. Então, eu acho que o Paysandu precisa resolver essa questão de não fazer gol. Não adianta não tomar se você não marca, mas eu acho que vai fazer toda a diferença o jogo em Belém. Afinal, em termos de 12ª camisa, a gente tem que concordar que o Papão conta com um apoio maior que o do Ituano. Para o segundo jogo da disputa com os dois times, o Paysandu já larga um pouquinho na frente, na minha opinião. Então, para o Ituano, esse primeiro jogo ele é decisivo. Já que o Ituano também está apresentando muita dificuldade para marcar gol, né? E diferente do Paysandu, mostrou na última rodada que para tomar não está tão difícil assim, afinal o Criciúma foi lá e vazou a meta 2 vezes. Eu concordo que para o segundo jogo, né, para a semana que vem,
Paysandu tem um fator casa, o que não tá ajudando muito o Paysandu nesse campeonato, porque é o pior visitante entre os times da segunda fase. Então, jogando dentro de casa não vai bem. Jogou com a sua torcida contra o Botafogo, também não foi bem. Esse fator aí, torcedor, não tá ajudando tanto o Paysandu. O fator campo não tem ajudado tanto o Paysandu. Acho que esse jogo é o que vai ditar o que os dois querem. Porque se o Ituano vence, o Paysandu fica muito atrás, fica muito difícil para buscar essa vaga. Se o Paysandu vence, ele se coloca na briga. E se empata, fica os dois na briga. Independente do resultado, não é nem esse jogo agora, né? Para o outro jogo. Independente desse resultado aqui, pode ser bom para o Criciúma se ele vencer, porque indo a 7 pontos abre uma vantagem para o terceiro colocado. Então é uma briga direta ali para a vaga, se Criciúma vencer o Botafogo. Se o Botafogo vencer, aí sim temos um grupo abertíssimo, todo mundo embolado, que é isso que a gente gosta no final, porque a gente está aqui para ver o campeonato, a gente não torce para time, a gente torce para todo mundo e pelo campeonato acima de tudo. Agora eu já adiantei um pouco esse Criciúma e Botafogo, mas o Alexandre, vou deixar até você falar primeiro aqui. O que você acha desse confronto, que bota o Criciúma, que trocou de técnico, melhorou, conseguiu uma vitória fora de casa, e o Botafogo que ainda não conseguiu vencer, né? Tem um empate e uma derrota. O que você espera desse Criciúma e Botafogo? Olha, Celso, particularmente é o jogo pelo qual eu estou mais interessado nessa rodada, justamente pela questão do Criciúma, realmente melhorou e isso foi uma coisa muito boa porque o legado do Paulo Baier parece que está permanecendo, né? Eu particularmente estava achando que o elenco ia tomar um choque com essa demissão, mas pelo contrário, é líder e vai pegar um Botafogo em má fase, né? E, bom, os fatores do Criciúma extracampo à parte, eu acho que é necessário a gente levar em conta a motivação do elenco. Como vocês já comentaram até em episódios passados, o time não é dos melhores, dentre os 8, não era dos melhores nem dentre todos os clubes da Série C lá no início do campeonato. O Paulo Baier realmente conseguiu tirar aí dos jogadores muito futebol e muito resultado, na medida do possível, com um elenco rebaixado para a segunda divisão do Catarinense. E eu acho que essa energia, essa motivação que o time conseguiu desenvolver ao longo de toda a primeira fase, ela prevalece até sobre as capacidades e as qualidades individuais do elenco. Então, eu acho que na cabeça dos jogadores deve estar passando um turbilhão assim de emoção nesse momento, porque o futuro deles e do clube depende muito do que vai acontecer nesse final de Série C, né? Afinal, ano que vem o ano começa na segundona do Catarinão, com a obrigação de subir. Se subir, não vai fazer nada mais do que obrigação, né? Então, o ânimo do ano que vem vai com certeza estar menor que o ânimo desse ano. Então, se o time não conseguir o acesso agora, a situação para o ano que vem fica muito periclitante, vai depender demais da performance na segundona do Catarinense e independente do resultado na segundona do Catarinense, pensando em orçamento e em composição de time, mesmo subindo, tenho minhas dúvidas se o Criciúma entra ano que vem com mais possibilidades de conseguir voltar para a segunda divisão do que está entra ano que vem com maiores possibilidades de acesso à Série B do que está trabalhando agora nessa reta final.
Na minha, aqui na minha concepção, o momento decisivo para os próximos anos do Criciúma é agora. Tudo vai depender do que vai acontecer a partir dessas partidas com o Botafogo. E na última rodada, o Criciúma teve duas assistências do Silvinho. Ele que agora é o artilheiro do time, o líder de assistências e, consequentemente, a pessoa que mais participações de gols teve. Foram 4 gols e 4 assistências, 8 participações em gols no ano. Silvinho vem jogando muito bem. É um jogador que consegue jogar até tanto pelo lado quanto por dentro. Pode ser um fator importante ter o Silvinho em alta nessa reta final de campeonato ali. Pode ser o cara do acesso do Criciúma. Já do lado do Botafogo, se a gente falou que Ituano e Paysandu esse era o jogo para ganhar, Botafogo, se não ganhar esse jogo, é praticamente dar tchau para a competição. Teria que fazer um segundo turno ali impecável, vencer todas as partidas e ainda assim torcer por combinação de resultado, porque 10 pontos não garante a vaga na Série B. É isso, Celso. Enquanto o Silvinho joga bem, enquanto o Criciúma joga bem, não dá para dizer o mesmo do Botafogo. O Botafogo empata demais. A gente viu isso na primeira fase. Foram 9 empates. E agora, na segunda fase, o time já empatou, mas não ganhou. Né? E o desafio é pegar esse Criciúma, que fez o campeonato inteiro na força do ódio, e agora tá jogando bem. Então é uma combinação perigosa para um time que parece que ainda não conseguiu acertar os objetivos do próprio jogo dentro dessa segunda fase, né? Uma derrota nessa partida complica muito as pretensões do Botafogo. Infelizmente, para os torcedores botafoguenses, o primeiro jogo é fora de casa. E isso fica mais complexo quando a gente vai parar para ver a dificuldade que o Botafogo tem de balançar as redes, né? Ele tem o pior ataque dentre os 8 finalistas, e eu acredito que, pensando nesse jogo em Criciúma, o time precisa voltar para Campina Grande com pelo menos um ponto. Senão, realmente, as coisas vão ficar muito complicadas. Como você disse, 10 pontos não é garantia de absolutamente nada, o que seria uma tristeza para o único time nordestino nessa fase final. Mas eu acredito que o jogo vai ser difícil e mesmo com a possibilidade dos 10 pontos não garantir o acesso, um pontinho no Sul talvez não seja tão mau jogo assim. Agora mudando de grupo, indo para o grupo D, Manaus e Ipiranga se enfrentam em Manaus. Esse é o jogo que marca o retorno da torcida amazonense em jogos do Manaus. Né? Já tivemos o jogo do Brasil contra o Uruguai. Agora na Série C é a primeira vez. Já o torcedor do Ipiranga, o Alexandre, não tem muito o que comemorar, se é que na verdade não tem nada a comemorar, porque o time teve 2 derrotas em 2 jogos. É um time que era tido como um dos favoritos ali ao acesso. Tá fazendo uma segunda fase muito abaixo. O que acontece com o Ipiranga quando chega na segunda fase que não consegue manter o favoritismo e conseguir brigar pelo acesso? Né? O que acontece com o Ipiranga, Alexandre? Celso, realmente eu acho que é necessário fazer um estudo de caso lá em Erechim, porque não tem explicação. Não tem explicação. O time parece que treme. Foi o melhor ataque da primeira fase, 26 gols marcados. Virou para a segunda fase, 2 partidas sem marcar gol. Como que acontece isso, né? Eu realmente também estava achando que o Ipiranga ia dar um bom trabalho, apostaria em ser um dos favoritos para subir nesse grupo. E a realidade é que o time está mais próximo de dar adeus ao sonho do acesso antes mesmo da penúltima rodada do que efetivamente de subir, né? Então a gente precisa descobrir o que está acontecendo em Erechim.
Você falou que ele não fez gol na segunda fase. Nos últimos 5 jogos do Ipiranga, fez um gol só. Que foi naquele empate contra o São José na última rodada da primeira fase. Depois, antes ali, depois, nada de gol. Time que joga muito bem, tem o melhor ataque, tem o artilheiro da competição e não consegue marcar gols. Tá difícil pro lado do Ipiranga. Agora, para falar um pouco melhor sobre o Manaus, sobre as goleadas sofridas no Manaus, a entrada do Matheus Inácio dando mais segurança para a zaga, e também esses jogos contra o Ipiranga e a participação na Copa Verde, agora eu chamo a nossa correspondente diretamente de Manaus, Larissa. Fala aí, Larissa, como tá o Manaus? Muito bem, rapazes, Celso e Alexandre, a todos que estão acompanhando aqui o podcast Chama o VAR. Primeiro, agradecer aí o convite para falar um pouquinho sobre o Manaus, principalmente nesse quadrangular, essa etapa inédita para o Gavião, o time talvez mais novo do futebol amazonense a conquistar em menos de 10 anos um acesso à Série C e já está brigando por um acesso à Série B. Bom, a gente vai falar um pouquinho dessa segunda fase aí do Gavião. Eu posso dizer que o time teve aí 2 momentos nessa competição inteira, Celso, principalmente o Manaus em relação ao primeiro turno. Vocês citaram aí mais cedo, falaram um pouco sobre a questão das goleadas sofridas. Na verdade, o time começou o ano com esse problema de goleadas. A gente lembra da Copa Verde, aquela goleada sofrida em cima do Remo de 6-2. Depois, já no início ali do turno da Série C, já pegar um 5-0 do Volta Redonda. E durante toda essa temporada eu falei da questão da confiança. Acho que essa palavra foi o que mais permeou a campanha do Manaus na Série C. Então, a questão do Matheus, por exemplo, eu digo que o Matheus ele entrou já literalmente com o barco à deriva, o barco ainda caminhando. O Manaus chegou num ponto realmente de crise por conta desse problema. O Matheus é o 4º goleiro do ano. O Gavião nos últimos 6 anos teve ali o Jonathan fixo o tempo todo no gol, então não foi um problema a gente dizer assim, vamos mudar o gol. Não teve esse problema. E com a saída do Jonathan pro Ferroviário, virou uma problemática. No início do ano teve o Gleibson, aí teve Covid, o Rafael Pitanga entrou, passou por um problema com a torcida, a questão da confiança que eu citei acabou mexendo bastante com ele, e ele saiu do elenco e ficou mais ali no banco, aí Gleibson retorna, então a questão da saúde mental do atleta aí foi até muito tratada por aqui, porque o Rafael sentiu bastante as críticas, chegou até a sair das redes sociais por um tempo, e aí o Gleibson ficou, mas aí demorou um pouquinho, lá vem o Renan, e aí o Renan vai, troca o Renan também pelo Gleibson, já no início da Série C, e agora tem o Matheus, né, então a gente fala de vários momentos que o Gavião teve, e essa semana o Matheus deu uma entrevista pro programa que a gente tem aqui, e ele falou um pouco sobre a trajetória e a bagagem dele, né? Passou pelo Fortaleza, Ponte Preta, ele tem um acesso do Fortaleza. Então, ele tem uma bagagem, ele tem uma frieza que é necessária para um momento como esse. Então, se a palavra confiança permeou a campanha do Manaus nessa temporada, é óbvio que ali no gol, para esse quadrangular em que é tudo ou nada, em que a chance de errar pode acabar acarretando na trajetória toda do elenco, ela imagina a pressão, toda a cobrança que ele vai ter diante desse erro. Então, ele tem uma tranquilidade assim que realmente é invejável. Eu brinquei até com ele que eu falei, Matheus, quando eu vi seu nome ali estreando no quadrangular final da Série C, eu fiquei nervosa por você, porque eu sabia que era um setor em que o torcedor esmeraldino ia observar mais, principalmente quem tá lá fora, os times de mais tempo, né? O Manaus tem 8 anos, vai fazer 9, então literalmente é o caçula de todos esses times que estão brigando por um acesso à Série B. Então realmente, eu acho que o Matheus ele dá segurança pro setor defensivo em um momento em que o setor defensivo se reencontrou. O próprio Marcelo fala um pouco sobre isso e exalta, é claro, aí falando sobre essa final que eles consideram. Marcelo Augusto, que é o zagueiro, junto com o Luiz Fernando é o capitão. Eles se firmaram na dupla de zaga e estão praticamente desde o início do segundo turno. Então já é um novo momento. Acho que o Matheus entrou exatamente para ser a cereja do bolo desse setor defensivo. Então a gente vai ouvir agora, Celso, Alexandre e todos os ouvintes aí do podcast Chama o VAR, um pouco sobre o que o Marcelo fala dessa questão da confiança e, acima de tudo, dessa final que eles estão encarando dessa forma o jogo contra o Ipiranga. Esse ponto exalta muito o espírito guerreiro da nossa equipe, então esse empate é de extrema importância e também um confronto direto, né? A gente segura eles e a gente também se manteve na liderança ali. Em relação a Ipiranga, mais uma final, né? Todas as vezes que a gente vem aqui a gente fala da decisão, já está rotineiro e já faz um bom tempo antes dessa classificação a gente já estava jogando várias decisões e é um jogo extremamente difícil, eu vejo um jogo extremamente difícil. O adversário vem pro tudo ou nada, né? E a gente sabe que quando
Quando uma pessoa não tem muito a perder, ela se torna algo muito perigoso. Com relação ao seu primeiro jogo do Manaus com torcida, foram 581 dias sem torcida. Então a gente está falando de pouco mais de 1 ano e meio. O último jogo que o Manaus teve em casa com torcida foi dia 15 de março, inclusive foi logo depois do título do primeiro turno do Campeonato Amazonense de 2020. Então vai ser um reencontro realmente para eles que eles estão aguardando. E volto a dizer, é um outro momento para o Manaus, porque em 2019, no acesso à Série C, o Manaus contou com torcida. Se eu somar as 2 torcidas dos 2 jogos, a gente está falando de mais de 90 mil pessoas. Que o Manaus em 2019 teve jogo com Caxias, né? Aquele jogo, enfim, que ficou marcado principalmente pelo jogo de ida, por conta do que o Manaus sofreu lá fora em relação à xenofobia. E aí voltou, o amazonense abraçou a causa, quis mostrar que realmente ser chamado de índio não é ofensa nenhuma, a gente respeita as nossas raízes. Então a Arena da Amazônia foi lotada, depois na sequência a gente teve um jogo com pouco mais de 20 mil pessoas e aí tivemos o jogo da final contra o Brusque, que infelizmente o Manaus ficou com vice-campeonato. Mas a gente está falando de mais de 90 mil torcedores que somados estiveram na Arena da Amazônia. Então tem uma expectativa de casa cheia sim, até pelo momento que o Manaus vive, estreou no quadrangular com goleada, trouxe um ponto importante de tombos, então a torcida está aguardando, a venda de ingressos já foi liberada a R$50. Eu digo que está meio a meio, tem gente que está reclamando do valor, obviamente, né, essa retomada de público em muitos estádios as pessoas vão reclamar, tem gente que está comparando que no estádio tal é 10, 20, mas é um estádio de pouco mais de 20 mil lugares, a Arena da Amazônia é um palco de Copa do Mundo, a estrutura é gigantesca, então, e o protocolo que o governo do Amazonas solicitou do Manaus é o mesmo que vai ser adotado para o jogo de Brasil e Uruguai. Então, realmente precisa que seja esse valor a R$50 e segundo a assessoria do Manaus é um valor praticamente único, é meia entrada, mas é para todo mundo conseguir ter acesso ao estádio. Então tem expectativa e já que a gente começou a falar do setor defensivo, eu chamo de volta o Marcelo Augusto, zagueiro do Manaus, que exatamente vai exaltar e falar desse reencontro com o torcedor esmeraldino nesse momento importante que vive o Gavião na Série C. Motivação extra, né? Eu acredito que a gente não vê esse momento, não vê a hora desse momento chegar, assim como também nosso torcedor. A gente está com uma expectativa muito grande desse 12º jogador poder nos apoiar do início ao fim, né? Ele já tem nos apoiado nas chegadas aos estádios, uma oportunidade ou outra nas redes sociais, mas agora é de verdade, né? Não é ainda liberação total, mas eu sei que quem estiver lá vai estar sendo o nosso 12º jogador, vai estar nos apoiando, vai estar nos conduzindo a esse resultado positivo aí. Eu digo que esse reencontro aí, agora a gente vai falar um pouco do reencontro do Manaus com o Ipiranga. O Ipiranga ele vai reencontrar o torcedor amazonense, porque no início do ano despachou o Penarol pela Copa do Brasil e agora vai reencontrar o Manaus. Então a gente espera realmente um jogo difícil, principalmente pela questão climática. Eu estou gravando uns materiais para a imprensa do Sul. E é o que mais eles estão perguntando. E aí, Larissa, está fazendo calor aí? Como é que vai ser a temperatura? Imagina, com torcida. A Arena da Amazônia, ela é uma espécie de paneiro, que é como se fosse uma cesta. Então, não circula muito vento. E um horário de jogo de 3 horas da tarde, imagina só, o vento aqui é bem escasso em Manaus. Então, jogando na Arena da Amazônia, eu acredito que os gaúchos vão sentir bastante o calor. Nós, amazonenses, estamos sentindo bastante esses dias. Tá bem quente, está bem mais abafado. E a questão, acho que física e da distância também vai acarretar bastante. Mas, enfim, lá do outro lado tem ex-jogador do Manaus, né, que é o zagueiro Patrick, ele tá machucado. Mas com certeza aí vai poder dar uma pincelada de como é o Manaus em jogos assim. E tem um Dija Baiano que já jogou pelo Fast aqui no ano passado, no quase acesso do Fast à Série C. Então esperar realmente um grande jogo. Vai ser um primeiro jogo importante, o Manaus precisa pontuar, eles estão confiantes nesses 3 pontos e vão, obviamente, Celso e Alexandre usar as melhores armas possíveis, as táticas e as foras de campo, que é claro, a questão do jogo ser às 3 horas da tarde, a gente tem uma previsão aí de um sol daqueles mesmo, típico de domingo, típico de um domingo manauara, bastante sol, mas acima de tudo muito abafado, então tem que se hidratar bastante os gaúchos, senão vão sentir esse calor assim que chegarem à capital. E a gente encerra para falar um pouco de Copa Verde. O Manaus, o Evaristo Pisa, o técnico do Gavião, não evidenciou se vai vir com o mesmo time, mas eu apurei por aqui e por lá que ele deve vir com time misto, até porque o Manaus estreia dia 20 de outubro, né? O jogo com o Ipiranga é domingo, dia 17. 3 dias depois já tem esse jogo da Copa Verde, em que a segunda fase, apesar do Manaus só entrar na segunda fase, é um jogo de mata-mata. Então já pensou, vai ter um jogo difícil contra o Ipiranga domingo e já vai ter um jogo importante no meio de semana, a Copa Verde que agora anunciou premiação
específica, né, para essa competição. Eles querem que valha a Copa Nordeste, então eles estão querendo cada vez mais, de certa forma, valorizar essa competição. Mas o que eu apurei é que eles vão se mexer, até mesmo a questão do gol ali, o Matheus, eu não sei se o Matheus já vai ser o titular, provavelmente o Gleibson volte. O que eu tenho certeza é que o Evaristo Pisa deve fazer os testes aí, a volta do volante Márcio Passos, que foi o capitão do título do Manaus esse ano pelo Campeonato Amazonense, teve um entorse no joelho ainda lá na 13ª rodada, em agosto, então tá retornando. Então acho que a Copa Verde ele vai mesclar para pelo menos para esse jogo. Passou, aí já vira jogo de volta, aí dá para encorpar mais o elenco, até porque o Manaus tem Copa Verde no meio de semana e já viaja de volta para o Sul, para o jogo da volta contra o Ipiranga. Então, eu acho que o que vai determinar o Manaus dessa Copa Verde, com certeza, vai ser o domingo. Esse jogo aí, diante do Ipiranga, vai ditar também como o Evaristo vai programar o seu elenco. Tá bom, Celso e Alexandre? Essas foram as informações aí que nós temos do Manaus nesse quadrangular final de Série C. Muita expectativa realmente. E como eu citei aqui, o Manaus, em 3 anos, deixa o torcedor amazonense às vésperas aí de uma euforia que a gente ainda não tinha visto ou nunca mais tinha visto. Então, vamos aguardar esse Manaus e Ipiranga. Eu tô confiante, eu quero arriscar até um placar aqui, mas eu acho que vai ser 2-0 pro Manaus, nesse jogão que vai marcar o retorno do torcedor amazonense, torcendo por um clube amazonense. Até a próxima. Muito bem, Larissa, trouxe tudo que a gente precisa saber sobre o Manaus. Agora, Tombense Novo Horizontino, o jogo que fecha essa rodada. Tivemos na última rodada o empate de Tombense e Manaus, o melhor jogo, entre aspas, do clube na Série C, segundo o técnico Rafael Manais, técnico do Tombense. O time agora precisa vencer em casa, para se manter vivo, porque é um bom mandante, mas empatou na primeira partida em casa. Primeira partida com público também nessa Série C. Eu posso dizer que foi um tropeço do Tombense. Não pode tropeçar de novo caso queira manter o acesso. Já o Novo Horizontino teve essa goleada na primeira rodada e agora a segunda partida fora de casa não pode perder, até porque a chance do time subir é por pontos, porque o saldo está dificílimo. Teria que fazer mais outras goleadas para poder reverter esse saldo. O que você tem a me dizer sobre Tombense e Novo Horizontino, Alexandre? Celso, eu achei que o Rafael Guanais foi bem empolgado nessa definição da melhor partida do time na Série C, porque é fato que o Tombense amassou o Manaus durante o jogo inteiro, mas não foi capaz de sair com a vitória, mesmo tendo ela na mão, depois de virar o jogo em 5 minutos. Acabou entregando o empate logo depois. O Tombense joga bem, vem jogando bem desde a primeira fase, tem bons números no ataque, tem bons números na defesa, e conta com esse abalo sísmico que o Manaus causou no Novo Horizontino na primeira rodada. O que era a estreia do melhor time da primeira fase virou uma tragédia e parece que o clube ainda não conseguiu se recuperar, né? Eu acho que os deuses do futebol, em agradecimento pela boa performance na primeira fase, deram aí os 3 pontinhos no colo do Novo Horizontino no último jogo. Então, eu acho que o clube tem que aproveitar. Não está jogando bem, mas mesmo assim conseguiu os 3 pontos contra o Ipiranga. Tem bola para retomar a empreitada da primeira fase e tem bola sim para subir, mas parece que o estrago em Novo Horizonte foi grande depois do jogo de estreia. E o clube vai precisar gastar o futebol que tem para recuperar, principalmente, como você disse, esse saldo de gols que é bastante perigoso, imaginando que as chances de subir em número de pontos empatado com outra equipe é muito grande. Agora, Alexandre, tá na hora da gente detalhar os jogos da próxima rodada com horário, transmissão, mas antes disso,
Vou trazer o ranking de palpites que eu e Lucas, a gente acertou um jogo cada um. Eu fui a 72, Lucas foi a 68. Continuo com a vantagem de 4 pontos, mas ainda tem muito campeonato. Porém, eu pretendo manter assim, pelo menos empatando com o Lucas até o final, que vai garantir uma vitória, com a vantagem. Ao contrário do ano passado, foi a vitória por 1 ponto. Mas a terceira rodada começa no sábado, dia 16, às 17 horas, com Ituano e Paysandu, com transmissão do DAZN, da Band e do TikTok. Alexandre, qual é o seu primeiro palpite no VAR? Rapaz, olha só, hein? Meu primeiro palpite no VAR vai ser um 0-0. Eu acho que vai ser um jogo encardido, Paysandu fechadinho. E eu, nesse momento, não tô apostando minhas fichas nem em um ataque nem no outro. Eu vou de Ituano. E você, Lucas? Qual o seu palpite? Eu acho que é da Ituano também. Às 19 horas, Criciúma e Botafogo, com transmissão do DAZN. Eu acho que dá Criciúma. E você, Lucas? O Botafogo da Paraíba. Alexandre, seu palpite. Com dor no coração pelo fogão da Estrela Vermelha, vai Criciúma. Domingo, dia 17, às 16 horas, Manaus e Ipiranga, com transmissão do DAZN. Eu acho que dá Manaus. E aí, Alexandre? Manaus, surpresa da segunda fase, vai botar meio pezinho no acesso. Vai dar Manaus. Lucas, seu palpite. Eu vou de... Difícil, hein? Essa é difícil. Mas eu acho que vai dar Ipiranga. Acho que vai dar Ipiranga. Vou no Ipiranga. Segunda-feira, dia 18, às 20 horas, Tombense e Novo Horizontino, também com transmissão do DAZN. Lucas, eu quero saber o seu palpite. Eu acho que dá empate nesse jogo. Alexandre, seu palpite. Vai ser jogão, Tombense em casa, vai marcar gol, mas Novo Horizontino, eu ainda acredito, vai buscar o empate. Eu confio no Tombense. Vai vencer essa partida. Agora eu faço um convite para você que está escutando a gente pelo Spotify. Entra lá na nossa comunidade desse episódio e diz pra gente qual vai ser o melhor jogo da rodada. A gente quer saber a sua opinião. Então vai lá, conta pra gente que agora a gente não fala mais. A gente quer saber a opinião de vocês do melhor jogo da rodada. O clubismo está liberado nesse momento. Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Foi muito proveitosa. Foi uma boa estreia. Você que conseguiu vestir a camisa do VAR e deslumbrar os nossos ouvintes com a sua participação, eu deixo aqui para você o meu abraço. Muito obrigado, Celso. Vou tentar fazer valer o passe e espero ser convocado para os próximos jogos. Um abraço. Eu deixo um abraço para todo mundo que está escutando a gente até aqui e até semana que vem.